Olá, amigos da web. Hoje a ANN traz notícias dos Estados Unidos, Filipinas, Índia e Espanha. Começamos nos Estados Unidos. Na cidade de Indio, Califórnia, cerca de 400 pessoas participaram da abertura de um novo centro médico que irá trabalhar em parceria com a Universidade de Saúde de Loma Linda. A cerimônia contou com a presença do prefeito Michael Wilson e do congressista Raul Ruiz. Ruiz manifestou o quão orgulhoso ele estava em trabalhar com Loma Linda para lançar o projeto e torná-lo uma realidade. A autoridade destacou que as famílias do Vale agora vão ter acesso a serviços de pediatria. Ele disse ainda: fortaleceremos a saúde da nossa comunidade, ampliando e garantindo a todos o acesso ao atendimento médico. Após a inauguração, aconteceu a Feira de Saúde All About Kids. Mais de 1.000 membros da comunidade de Indio participaram da feira e desfrutaram de recreação livre e saudável para toda a família. Vamos agora para as Filipinas. Um estudante de medicina da Igreja Adventista do Sétimo Dia obteve o primeiro lugar nas provas para o exercício da profissão no país. Nos últimos 12 anos, Gerald Pelayo é o quarto estudante adventista de medicina a ocupar o primeiro lugar no exame nacional. Pelayo disse que foi profundamente influenciado pela educação adventista desde a infância. Ele revelou que queria se tornar um médico missionário seguindo o exemplo de Jesus. O sucesso precoce na vida profissional de Gerald já inspira outros jovens. Para o estudante, a excelência não é definida simplesmente por obter as melhores notas, mas por usar os talentos dados por Deus para servir os outros. Viajamos até o sul da Ásia. A equipe médica Eyes for India, Olhos para a Índia, do programa It is Written, o Está Escrito americano, realizou 1.672 cirurgias de cataratas na remota aldeia de Hardiakol, no estado de Uttar Pradesh. O projeto humanitário do Está Escrito busca restaurar a visão dos 15 milhões de indianos cegos através de uma cirurgia simples de catarata e o implante de lentes intraocular. Após os procedimentos cirúrgicos, a equipe médica entregou aos pacientes o livro Caminho a Cristo, em seu próprio idioma, e um folheto sobre saúde. A última informação vem da Espanha. O país sediou a edição 2018 do GAIN Europa. A versão deste ano do Global Adventist Internet Network foi realizada em Canet, no município de Valência, e enfatizou a criação de redes. A Igreja Adventista do Sétimo Dia na Europa uniu esforços com suas sedes administrativas, centros de mídia e comunicadores individuais para descobrir novas formas de tornar Deus conhecido no velho continente. GAIN Europe is about sharing. O GAIN Europa significa compartilhar fé através dos meios de comunicação de uma maneira compreensível. Diz respeito a experiências, aprendendo uns com os outros. É sobre colaboração, trabalhando em sinergia e como uma rede. O GAIN Europa foi compartilhar o amor de Deus. GAIN Europe is about sharing the love of God. We are here in Spain. Estamos aqui na Espanha para o GAIN, o Global Adventist Internet Network. E estamos em um grupo de pelo menos 120 participantes, que vêm de cerca de 20 países da Europa e alguns representantes também da América, América do Norte e um da Austrália. North America and also one from Australia. Gostei muito do GAIN Europa. Estou feliz porque temos o mesmo propósito, que é compartilhar a Jesus. Isto tocou meu coração. Nossa intenção é melhorar esses meios de comunicação para criar um melhor módulo para a missão que a igreja nos confiou. Bem, isso foi tudo por hoje. Se Deus quiser, na próxima semana nós voltaremos com mais notícias positivas de amor e esperança. Um abraço e que Deus abençoe.
Ser cristão num país fechado não é fácil. Partilhar a fé em Deus pode acarretar consequências terríveis. Não vemos o verdadeiro valor do cristianismo até que a nossa fé é provada num lugar como este. Quando toda a gente é diferente, temos de ter convicções fortes. Saí do meu país porque recebi uma bolsa de estudo. Quando cheguei a este novo país, procurei apoio numa igreja cristã, mas não havia nenhuma. Então alguns amigos convidaram-me para uma reunião num sábado, num endereço que me iriam dar mais tarde. Eu aceitei e reunimos-nos numa casa que eles alugavam para ter reuniões religiosas e cultos. Ali, senti-me bem acolhido e em paz. O meu coração estava contente e todos eram realmente muito simpáticos. Comecei a aprender muitas lições novas da Bíblia. O sábado era um tema novo para mim e vi como a lei de Deus é importante e eterna. Depois de ter estudado a Bíblia, decidi batizar-me. Foi um bom passo dado na direção de Deus. Agora, participo em muitas atividades da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas ao partilhar a minha fé com outras pessoas, deparo-me com dificuldades, pois não temos um lugar de culto regular. Estamos constantemente a mudar de lugar, mudando de casa em casa, por diversas razões. Gostaríamos de ter o nosso próprio lugar, permanente e onde possamos prestar culto. Ore, por favor, para que brevemente encontremos um lugar e ore também para que o governo possa reconhecer as reuniões da nossa igreja neste país.
que me sabe dizer que dia foi ontem? Sexta. Dia da criança. E vocês sabem dizer o que é o dia da criança? Sem a ajuda dos pais. É o dia da criança. Mas porquê que há este dia da criança? Vocês sabem? Diz? Porque a criança é importante. É verdade. A criança é importante. E agora vou fazer uma pergunta aos crescidos. Para vocês, as crianças são importantes? Ruth? Não tem que fazer o mesmo, nem a Dolores, porque são pessoas que trabalham na área e que para elas as crianças são importantes. Para os outros adultos, as crianças são importantes? Porquê? Porque são vossos filhos, vossos netos? Não percebi. São o futuro. Posso discordar da irmã? Eu não digo que elas são o futuro. Elas são o presente. Este é o nosso erro. Elas são o futuro. Não, mas são o presente. Eu não sabia qual era... Por acaso sabia qual era a história que era a de hoje. Porque eu tenho o mesmo livro onde está essas histórias e está. Mas eu não sabia se é essa que iriam contar. Foi uma criança. Davi. Outras crianças que falam na Bíblia. Eu já estou a ir buscar um bocado do parte do final do culto. Eu posso já terminar. É o que eu digo. Lembro-me daquela pequena serva que foi levada como escrava e estava na casa de Naamã. Eu acredito que aquela menina não teria mais que 10 anos, de certeza. E deu testemunho de Jesus. A sua fé era inigualável. Lembro-me também daquela criança que se voluntariou em dar o seu pequeno almoço de 5 pães e 2 peixes, para que Jesus pudesse alimentar uma multidão. Poderíamos agora aqui enumerar muitas. Vou-vos falar de 2 crianças também, mais atuais. Uma delas é Tanishk Abraham. Este jovem, esta criança, com apenas 9 anos de idade, já queria ingressar em uma faculdade. Aos 4 anos, ele entrou para uma sociedade internacional, fundada em 1946, que é a Mensa, para cidadãos que têm um QI elevado, com 4 anos. Vou-vos falar de outra criança, com a mesma idade, se chama Vitória. Ela vive na zona amazónica. Ela costuma ir de lancha e vai dar testemunho àquelas pessoas que se encontram por ali. E através do seu testemunho, muitas pessoas já entregaram o seu coração a Jesus. Eu estou a olhar para estas pequenas crianças que aqui tiveram aqui à frente. E às vezes pergunto se eu lhes dou a importância necessária que elas têm dentro hoje da igreja. Em 1959, a 20 de novembro, a ONU fez algo. Por isso é que ontem foi comemorado aqui em Portugal e em muitos países é comemorado o dia 1 de junho, o Dia Mundial da Criança. Sei que no Brasil é no dia 12 de outubro. Há outros países que é noutras datas, mas há muitos a dia 1 de junho. Foi preciso criar alguns estatutos a favor da criança, principalmente da educação, da saúde, direito a uma família, porque a criança não tinha nenhum valor na sociedade. Vemos no tempo de Jesus o que é que aconteceu. Em Lucas 18:16, quem quiser acompanhar, mas é algo que Jesus estava e algumas mães pegam nos seus filhos e tentam que essas crianças cheguem ao pé de Jesus. E o que é que acontece? Ai, o mestre está cansado, saiam daqui, saiam! Um bando de adultos, deixem-me de chamar-lhes assim, começam a afastar aquelas crianças. E quando Jesus se apercebe, o que é que ele diz?
Não ouvi. Deixai... Deixai vir a mim estas crianças. Não as proíbam de fazer isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. O que é que Jesus aqui está a dizer? Ele disse a Nicodemos que tinha que nascer de novo, né? Voltar a ser criança. Mas porquê? Qual é a criança que não confia no seu pai? Ou na sua mãe? Ou em alguém que ela tem um relacionamento íntimo? Jesus está-nos a dizer que precisamos ter um caráter de criança. Eu há bocado referi a algumas pessoas que trabalham com crianças, ainda ontem, como foi o Dia Mundial da Criança, nós tivemos uma visita, onde eu trabalho, por hábito, todos os anos, a nossa visita anual de estudo, pronto, de saída, uma das, mas principalmente, é no Dia Mundial da Criança. Ontem fomos e, na hora do almoço, sentámos. Eu tenho o grupinho dos 2 e 3 anos, não é? Com a educadora. Sentámos, começámos a dar de comer. Eles comeram todos felizes, estavam super animados. E eu também estava a comer e tinha batatas fritas. E depois já não apeteceu mais, estava a guardar o pacote. E eu disse, deu-me se ele dava batata. E o que é que eu fiz? Dei o pacote. Já estava no final e dei o pacote. E fiquei a observar. Eu parei até de comer. Porque ele ficou com o pacote e tinha o seu grupinho de amigos todos aos seus lados. Então o que é que ele fazia? Tirava uma batata, dava à Joana. Pegava na batata, dava ao Daniel. Tirava outra, dava ao Mateu. E depois tirou para ele. E assim sucessivamente. E eu pus-me assim. Nós adultos também fazemos isto, não fazemos? Primeiro damos aos outros e depois é que tira para nós. Mas era assim, era sistemático. Ele primeiro dava aos amigos e depois dava a ele. Claro que a sua parceira logo ao lado era a Joana. São compinchas. Primeiro era a Joana, depois era o Daniel, depois era o Mateu. Pronto. E ele era o último. Até que o pacote acabou, ele continuou com este ritmo. E eu achei aquilo fascinante. Uma pequena coisa. Eu partilhei com ele, dei-lhe. Ele podia dizer, é para mim. Mas não. A prioridade dele foi primeiro dar aos seus amiguinhos e depois sim ele tirava para ele. Temos tanto a aprender com as crianças. Eles são mesmo especiais. A Ruth fez um textozinho no Facebook em relação aos seus amiguinhos especiais. E é verdade. Nós temos um relacionamento com eles que às vezes diz-nos muito, não é? A Ruth são durante 4 anos dela, de certa maneira. Eu tenho ali 2, 3 aninhos, mas vejo-os e continuo a ver. A Dolores também, de certa maneira. E hoje, quando alguns passam por mim, já assim maiores que eu, dizem, lá Paulinha, eu fico assim, também vou ficar velha. Mas é com orgulho que eu olho para aqueles jovens, que hoje são jovens e já são homens. E tive algo, e quando eles dizem, olha, ela foi a minha educadora, ajudou-me a crescer e não sei o quê. Sabe-me tão bem ouvir aquilo, porque sinto cá carinho. E quando eu olho para nós hoje, igreja, e digo isso, e eu digo isso, eu não estou a dizer que a irmã está errada, é o nosso futuro, mas não, são o nosso presente, porque Jesus quando olha para uma criança, olha com uns olhos muito especiais, ele sabe o valor que aquela criança tem naquele momento. E há bocado referi 2 crianças, uma menina desde os seus 4 aninhos, ela faz trabalho de evangelismo. E nós vemos isso no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28. O profeta Joel fala aí algo muito importante. Joel, capítulo 2, versículo 28. Diz, depois disso eu derramei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Aqui, quando a gente ouve falar em moços, pensa em jovens mais já crescidos, não é? Mas porquê que não crianças?
Porquê que não? Às vezes, e eu acredito que isto está a acontecer hoje. No outro dia estávamos a falar, tenho lá crianças mais velhas, e uma estava a dizer assim, eu hoje sonhei com o céu. E ela estava a fazer descrição do que ela tinha sonhado. E ao ouvir aquela descrição eu disse, eu quero estar neste céu. Porque eles têm uma maneira de ver a realidade totalmente diferente da nossa. Infelizmente já vivem num mundo egoísta, onde veem nós adultos a terem atitudes egoístas, a termos atitudes... Mas eles ainda são puros em algumas coisas. Já vejo crianças muito pequeninas a ter as suas manhas e a tentar dar a volta ao contexto. Ainda dizia alguém esta semana, para o recreio, quer a mota, e eu assim, mas está frio, veste-se o casaco. Pronto, ela resolveu logo o problema. Veste o casaco e já não está frio. Está ali, aquela pirralhinha ali 2 anos. Foi a resposta que ela me deu, a Joana. Eu assim, mas está frio. Está mal, veste o casaco. Eu é que tinha frio, ela não. Ellen White, no livro Conselhos aos Pais e Professores e Estudantes, na página 206, diz assim: nas cenas finais da história deste mundo, muitas destas crianças e jovens encherão de admiração o povo pelo seu testemunho em favor da verdade, o qual será dado de modo simples, no entanto, com espírito e poder. Foi-lhes ensinado o temor do Senhor e o coração que lhes abrandou por um estudo da Bíblia cuidadoso e acompanhado de oração. Num futuro próximo, muitas crianças serão revestidas do Espírito Santo e farão na proclamação da verdade ao mundo uma obra que naquela ocasião não pode ser bem feita pelos membros mais idosos das igrejas. O futuro é delas? Não. O presente é delas. Se nós olharmos para elas com os mesmos olhos que Jesus olha, se nós lhes dermos a oportunidade de elas vivenciarem, de elas conhecerem um Jesus que as ama incondicionalmente. Gostaria que vocês vissem agora um vídeo. De ir ao Silvio. You'll find us laughing, playing, singing and talking. You'll find us hurting, lying, fighting, and crying. You'll find us in homes, in schools, and in shopping centres. You'll find us in parks, on the street, and in churches. We are your children. Your youth and your responsibility. The call of the world continues to weaken the influence of our families and the church over us. It is becoming harder and harder for us to hear the message of God's love. The time is right for a decade-long emphasis on the children and youth of our world. We don't need another program. We don't need more events or church camps. We need a church that will minister to us and incorporate us into the church family through a wide variety of means and methods. We want and need opportunities to minister to others in ways consistent with our ages, abilities and spiritual gifts. We can serve in lots of ways. We can pray for our neighbours. We can help others to feel they belong. We can learn to play our part. We can even help make decisions. We are disciples in training, not disciples in waiting. Please don't underestimate us. We are the church of today and the church of the future. But you're in danger of losing us. You're 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 losing us. Will you do whatever it takes to reach us? Will you set aside your differences and meet us where we are? Will you teach us how to live? We are within your grasp. You can help change our lives. Please take time to share Christ with us, because in 10 years I'll be 20. I'll be 19.
Because in 10 years I'll be 16. I'll be 24. 10 years I'll be 16. I'll be 17. Because in 10 years I'll be 14. I'll be 18. I'll be 23. I'll be 18. I'll be 20. We'll be 16. The question is. 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 In 10 years, will you have made a difference? É preciso 10 anos para eles conhecerem este Jesus maravilhoso que nós temos? O que é que nós, igreja, estamos a fazer? Para que estes pequenos, aqui temos ao nosso lado, conheçam este Jesus. Eles anseiam conhecer este Jesus. Eles querem participar em partilhar este Jesus com os outros. O que é que nós estamos a fazer como igreja? Só nos lembramos delas no Dia Mundial da Criança? São nossos filhos? São nossos netos, sobrinhos, afilhados? Ou nos lembramos que eles hoje são filhos de Deus também? É uma reflexão que eu deixo hoje à Igreja do Barreiro. Um bom sábado para todos. Celestial.